Dworkin é um autor relativamente contemporâneo, porque ele morreu em 2013. Então, ele escreveu muita coisa até essa época, influenciando toda a teoria do direito, mundo afora. Hart morreu em 92, e o debate entre eles teve várias fases. A gente vai tentar esquematizar em 3 passos as críticas do Dworkin às respostas do Hart. O Dworkin escreveu um primeiro artigo criticando o positivismo do Hart em 1967. Como eu disse, o Conceito de Direito é um livro de 61. Então, logo depois, o Dworkin já escreveu essa crítica ao positivismo do Hart. O Hart, na verdade, só foi responder a essa crítica no pós-escrito do Conceito de Direito, que vocês vão ler no último seminário, que é um texto publicado póstumamente, publicado em 94. O Hart morreu em 92. Então, o fato é, o Hart demorou muitas décadas para responder às críticas do Dworkin, e o próprio Dworkin já tinha feito outras críticas até mais importantes a essa altura. Porque, como eu disse, a primeira etapa da controvérsia envolve aquele tema mais famoso, que é a ideia de que o direito não se resume a regras, segundo Dworkin, incorpora também princípios. E é esse o primeiro ponto da controvérsia, ao qual o Hart vai responder. Mas numa fase posterior da obra do Dworkin, o próprio tema dos princípios já não é o conceito mais relevante, e então a gente vai ver essa segunda fase da controvérsia também, que começa com o livro do Dworkin, começa especialmente com esse livro do Dworkin, que é o Império do Direito, que é um livro da década de 80, de 86. E, finalmente, então, as críticas do Dworkin, as respostas do Hart, geraram uma reorientação dentro do positivismo jurídico, dentro daqueles que apoiavam, vamos dizer, o Hart. Alguns passaram a adotar um positivismo jurídico inclusivo, que reconhece que determinados sistemas jurídicos podem incorporar padrões morais como critérios para a identificação do direito, e positivistas exclusivos ou exclusivistas, que dizem que num sistema de direito positivo só é possível pensar numa regra de reconhecimento que aponte para fontes formais do direito, para decisões de autoridades. Enfim, então a gente vai chegar nessa controvérsia. Mas primeiro vamos tentar mapear essas duas fases da crítica do Dworkin e das respostas do Hart. As primeiras críticas do Dworkin, então, tem a ver com 3 pontos. Primeiro, o direito não é como a química, em que você tem um papel de tornassol, que você sabe que substância é ácida ou que substância é... Como é que é o contrário de ácido na química? Como? Então, só para recordar. O Dworkin diz: o direito não tem um papel de tornassol que permita reconhecer o pedigree do que é uma norma jurídica e o que não é uma norma jurídica, mas que seja também um critério normativo, quer dizer, um critério que oriente o dever ser, mas que não esteja incorporado no sistema jurídico. Você não consegue definir muito bem o que é norma jurídica e o que é uma norma moral, por exemplo. Então, esse é um primeiro ponto da crítica do Dworkin, descrever o direito a partir de um conceito de validade que permitiria identificar claramente que norma está dentro do sistema jurídico e que norma não está dentro do sistema jurídico. O segundo ponto é a crítica à decorrência dessa ideia de validade na explicação do Hart. Quer dizer, para o Hart você tem um critério para saber que normas são válidas, que normas não são válidas, e esgotadas as regras válidas do sistema, o juiz tem discricionariedade para resolver o caso concreto. Quer dizer, se a regra não é muito clara, tá naquela zona, o caso cai naquela zona de penumbra da regra, ou se o juiz considera que é uma lacuna, porque não existe nenhuma regra válida aplicável,
diz o Hart, o juiz tem discricionariedade, ele age como um legislador no caso concreto. E o Dworkin vai dizer, essa não é uma boa explicação nem do que um juiz faz, nem do que ele deve fazer. Porque um juiz não procura as regras válidas e, não encontrando, decide de maneira aleatória, arbitrária. Ele sempre procura a melhor resposta, a única resposta correta, a resposta correta para aquele caso. Então, esse conceito de discricionariedade é ruim, tanto para descrever quanto para prescrever a tarefa jurisdicional. E o terceiro ponto é o mais famoso, que é o Dworkin dizer que, portanto, o fundamento, a justificativa de uma decisão judicial não é apenas uma regra, mas pode também ser um princípio. E aí o Dworkin vai fazer uma diferenciação entre regras, princípios e políticas. E é isso que eu quero comentar, em primeiro lugar, a partir de um artigo do Dworkin, que é um artigo de 1975, que antecipa muito do que ele já vai dizer também no livro Império do Direito, de 86. Quer dizer, é um artigo que está numa fase intermediária entre as primeiras críticas que o Dworkin faz nos anos 60 ao Hart, que tem esse conteúdo que eu acabei de dizer, e a obra mais definitiva do Dworkin a partir dos anos 80. Enfim, o Dworkin vai dizer, além de regras entendidas como esses padrões que são normativos, que são considerados válidos, que são positivados, que são objeto de uma decisão de uma autoridade reconhecida pelo sistema, segundo o entendimento positivista, o direito também incorpora outros tipos de padrões normativos, outros tipos de normas, como os princípios e as políticas, ou policies, as políticas públicas. Só que existe uma diferença entre princípios e políticas públicas, porque os princípios seriam aquelas normas que, embora não estejam positivadas, às vezes nem foram objeto de uma decisão de uma autoridade, de um legislador ou de um juiz, podem ser princípios implícitos, inclusive. Os princípios são sempre padrões de justiça que fazem referência já ao reconhecimento de direitos individuais. Então, vamos supor que a nossa Constituição não previsse a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão poderia ser inferida como um princípio comum a todas as democracias liberais, e, portanto, do princípio da liberdade de expressão, eu extraio um direito individual. Diferente disso são as políticas, diz o Dworkin, porque as políticas são objetivos gerais da comunidade, como a gente tem na nossa Constituição, erradicar a miséria, promover uma sociedade justa e solidária. As políticas públicas dependem de um juízo consequencialista sobre que meios são necessários para atingir aquela finalidade e dependem, então, de que o legislador avalie qual é a forma mais eficiente de atingir aquela finalidade, aquele objetivo geral da comunidade. E o Dworkin, a partir dessa diferença, vai chegar à seguinte conclusão, ou vai defender o seguinte ponto. Um juiz pode usar como fundamento da sua decisão tanto regras quanto princípios, mas não políticas. O único tomador de decisão no direito que pode usar políticas como fundamentos da sua decisão é o legislador, ou também o administrador público, usando a sua discricionariedade, mas principalmente o legislador. O legislador é, por excelência, quem toma medidas, cria leis, visando concretizar políticas públicas, objetivos da comunidade, diferente do juiz, que tem que resolver um caso concreto a partir de direitos que já estão individualizados, incorporados na ordem jurídica, seja na forma de regras, seja na forma de princípios. Agora,
como eu disse, se você tem uma regra clara, válida, objeto de uma decisão anterior de uma autoridade, a aplicação dessa regra é fácil. Agora, os princípios têm uma forma de incorporação no direito diferente das regras. E eles exigem uma atividade interpretativa mais complicada da parte do juiz, porque o juiz vai ter que analisar se aquele argumento que faz referência a um direito individual é um argumento que, embora não tenha sido posto eventualmente numa legislação ou não esteja explícito numa decisão judicial, é um argumento que, de alguma forma, foi consolidado na jurisprudência ou na prática interpretativa das autoridades dentro daquela ordem jurídica. E aí o Dworkin, então, vai fazer outras diferenças que são menos importantes do que essas que eu acabei de comentar, entre regras, princípios e políticas, mas que ajudam a explicar a maneira de raciocínio que ele apresenta para um raciocínio sobre princípios no direito. Então ele diz, os princípios precisam ter, de um lado, um amparo numa visão filosófica, numa visão de teoria política, como a gente pode pensar, uma visão de teoria política liberal, mas essa teoria política não pode ser uma visão de um filósofo específico, uma visão que eu posso escolher, de qual filósofo eu vou escolher a teoria política e daí quais são os princípios reconhecidos por essa teoria. Não, eu tenho que encontrar dentro dessa visão mais abrangente aquela que melhor descreva os compromissos de valor dentro daquela comunidade política. Então, por exemplo, Dworkin escreveu um livro sobre a virtude soberana, a ideia da liberdade a partir da Constituição americana. Então, ele tenta abstrair, em termos mais abrangentes, sistemáticos, o que seria a visão moral incorporada na Constituição e no direito americano, para, a partir daí, conseguir dimensionar qual é o âmbito de proteção de cada princípio. Por exemplo, se o direito americano privilegia mais a liberdade de expressão do que a intimidade, num conflito entre divulgação de informações pessoais, por exemplo. Então, nesse artigo sobre casos difíceis, que são justamente esses casos para os quais você não encontra uma regra claramente aplicável, você tem que diferenciar o que são direitos meramente abstratos, que são passíveis de atribuição a uma determinada teoria, de direitos que são direitos concretos, que são direitos trazidos por um determinado conflito. E você tem que diferenciar também o que são direitos meramente morais daqueles direitos que realmente têm alguma base no sistema jurídico, são passíveis de uma decisão das autoridades jurídicas, e nesse sentido não são direitos que são criados pelo juiz na hora em que ele vai aplicar, na hora em que ele vai ser obrigado a resolver um caso, e, portanto, não são direitos criados discricionariamente, são padrões jurídicos que já davam uma expectativa de que o direito reconhece determinados direitos individuais. Quer dizer, o problema do Dworkin quer dizer, o juiz nunca vai criar o direito para o caso concreto, ele sempre vai descobrir, revelar algo que já estava reconhecido no sistema, ainda que de maneira implícita. Diga. Então, a diferença entre direitos abstratos e direitos concretos você pode entender que determinada comunidade tem os seus valores morais, dentre esses valores morais, existem alguns reconhecidos como padrões importantes dentro do sistema jurídico. Bom, isso são os direitos institucionais. E os direitos institucionais, você não pode considerar apenas esses direitos, quer dizer, uma lista dos direitos que são reconhecidos pelo sistema. Você tem que ver no conflito entre diferentes direitos, por exemplo, liberdade de expressão e vida privada.
qual é o âmbito de proteção de cada um deles? Segundo Dworkin, já ao interpretar esse sistema jurídico, essa ordem jurídica, a gente conseguiria reconhecer os âmbitos de proteção de cada direito. Para dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, sempre a vida privada, a intimidade, prevalece sobre a liberdade de expressão, ou o contrário. O ponto é, os direitos concretos são aqueles que não são só pensados como os que são protegidos pela ordem jurídica. Eles são protegidos pela ordem jurídica, mas sempre esse âmbito de proteção vai ser definido pelo contraste com outros direitos também reconhecidos, com outros princípios também reconhecidos nessa ordem jurídica. Bom, mas o ponto mais importante é o seguinte, o Dworkin vai dizer, o juiz nunca legisla para o caso concreto, nem quando ele não encontra a regra. Primeiro, porque ele não pode apelar para um argumento de política pública, ele não pode legitimamente usar como justificativa da sua decisão simplesmente um argumento de eficiência, um argumento de consequências positivas para a comunidade, ele apenas pode usar como justificativa da sua decisão o reconhecimento de direitos individuais. Mas ele não vai criar um direito individual na hora de resolver um caso concreto. Ele tem que encontrar quais direitos já são amparados por princípios. Ainda que esses princípios, como eu dizia, não sejam normas já explícitas, escritas em alguma decisão legislativa ou judicial. E aí o Dworkin vai dizer, para resolver um caso com base em princípios... Bom dia, professor. Eu preciso construir, então, uma visão de integridade, uma visão consistente, coerente, sobre quais são os valores privilegiados por aquela ordem jurídica e qual o âmbito de proteção de cada princípio. Como eu dizia, já é possível se definir numa visão sobre a Constituição americana em que medida a liberdade de expressão vence ou não a vida privada. Isso é diferente do argumento de política pública, estou reforçando mais uma vez, que um legislador pode usar, que envolve dados empíricos, qual que é a alternativa mais eficiente para promover a erradicação da miséria, para promover uma campanha de vacinação. Esses são argumentos que podem mudar de acordo com as consequências de cada medida, de cada política adotada para a promoção daquele objetivo. Um juiz não, o juiz tem que reconhecer direitos que são baseados em argumentos de justiça, independentemente das suas consequências. Então, o Dworkin diz, em vez de usar o conceito de discricionariedade, dizer que um juiz, ou ele encontra uma regra aplicável ao caso, com um sentido bem definido, ou ele vai adotar uma interpretação discricionária dessa regra, ou vai preencher uma lacuna de maneira discricionária, em vez de dizer que o juiz faz isso, a maneira mais exata de descrever o que os juízes fazem é dizer que eles, muitas vezes, têm que aplicar conceitos contestados. Então, o que é liberdade de expressão? O que é liberdade econômica? São conceitos contestados, são conceitos que realmente geram controvérsia. Mas o fato desses conceitos gerarem controvérsia política, filosófica, moral, não significa que qualquer interpretação seja boa e, portanto, o juiz decida segundo a sua consciência, sem nenhum constrangimento por parte desses padrões normativos. E aí o Dworkin vai descrever a própria atividade jurisprudencial como se fosse fosse um romance em cadeia. Quer dizer, um livro escrito por vários autores,
todos eles têm que escrever a mesma história jurisprudencial, mas tornando essa história coerente com os capítulos anteriores. Então, a gente viu em determinado momento do curso, eu fiz referência aos casos Brown, que afirmaram que, segundo o princípio da proteção igual inscrito na Constituição americana, não é, a segregação racial é inconstitucional. Mas esse entendimento entrou em contraste, em conflito, com o que era o entendimento anterior da própria Suprema Corte Americana de que o princípio da igualdade era compatível com a segregação racial, segundo aquela tese dos separados mais iguais. Quer dizer, desde que todas as raças, ou principalmente pretos e brancos nos Estados Unidos, tivessem acesso a serviços equivalentes, esses serviços poderiam ser segregados. Bom, a Suprema Corte acabou superando o seu entendimento, mas ela teve que produzir uma justificação coerente com essa superação para dizer a nossa interpretação anterior era errada ou houve mudanças importantes na sociedade americana que levaram a uma transformação dos valores no sentido de que a ideia de igualdade deixou de ser compatível com a segregação. A ideia da igualdade passou a pressupor a integração racial em vez da segregação. Bom, o fato é, toda decisão jurisprudencial, diz o Dworkin, tem um peso de uma ideia de equidade ou de integridade, ou seja, de tratamento igual dos casos iguais. Então, um juiz, mesmo que ele deixe de usar o argumento consolidado na jurisprudência, ele tem que agora justificar por que ele vai mudar a jurisprudência, por que ele vai propor uma mudança na orientação jurisprudencial. Bom, então o Dworkin tem essa metáfora de descrever no que o direito é semelhante com a literatura. O direito é semelhante seria semelhante com um livro escrito por vários autores que cada autor de um capítulo sucessivo tem que escrever uma história que faça sentido com os capítulos anteriores. Quer dizer, ele pode mudar o que era o desfecho previsível da história, ele pode promover uma grande alteração no roteiro, mas ainda assim essa alteração tem que fazer sentido dentro do que vinha sendo narrado anteriormente, né? Enfim, então, como eu dizia, os princípios têm um amparo na jurisprudência e também na visão política, na filosofia política, na visão moral que esse juiz possa atribuir àquela comunidade política. Claro, o juiz não vai fazer uma pesquisa de opinião para saber o que a população pensa sobre determinado assunto, mas observando o que eram as decisões jurisprudenciais anteriores, o que são as leis, o que é a Constituição do país, e tentando abstrair quais são os valores mais importantes para essa pressupostos, muitas vezes, pelas normas jurídicas, mas não explicitados pelas normas jurídicas, o juiz conseguiria chegar a esses padrões normativos mais abrangentes, que são os princípios, que ainda assim, portanto, não são criação arbitrária da mente do juiz. Tem um amparo no direito, ainda que estejam pressupostos implícitos, tácitos, no direito positivo. Bom, e aí diz o Dworkin, a minha teoria limita melhor do que a visão positivista o campo legítimo de decisão judicial, porque a teoria positivista diz que o juiz tem as regras para aplicar, se ele não tem as regras, ele decide discricionariamente. A minha teoria, diz Dworkin, reconhece que existem casos difíceis, casos que não são plenamente determinados pelas regras, mas considera que mesmo nesses casos o juiz está constrangido, porque ele está constrangido pelos padrões implícitos, pressupostos pela própria ordem jurídica, ainda que esses padrões não passem por um teste de validade positivista. Quer dizer, a gente pode ter um determinado princípio que não foi incorporado à legislação, ou que também não foi objeto de um precedente judicial
definitivo ou de uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade. Mas, ainda assim, esse padrão moral faz parte do direito na medida em que ele se harmonize com com os compromissos valorativos atribuíveis a essa ordem jurídica. Bom, o Dworkin, nesse artigo sobre casos difíceis, faz referência a uma figura que, na verdade, é um ideal regulador, é uma ficção, que seria o juiz Hércules. O juiz Hércules seria aquele que teria força suficiente para reconstruir toda a visão moral de uma comunidade, chegando, portanto, a uma solução justificada, a resposta correta. É claro que nem todo juiz, ao resolver qualquer problema concreto, vai ter que fazer toda essa reconstrução abrangente da visão moral da comunidade. Primeiro, porque existem regras que resolvem uma boa parte dos casos. Segundo, porque existem princípios também que já vão sendo consolidados pela jurisprudência, já vão se tornando mais explícitos e não exigem, portanto, que o juiz construa toda uma visão abrangente, filosófica, moral, para resolver cada caso concreto. Dworkin faz referência nessa discussão sobre regras e princípios a um caso concreto interessante, que é um caso que aconteceu nos Estados Unidos no século XX, no começo do século XX, o caso Higgs versus Palmer, que era o seguinte: um neto recebeu a herança do seu avô, ele era o herdeiro legítimo do seu avô, e ele, segundo todas as regras do direito das sucessões, do direito civil, ele teria direito àquela herança. Então, a princípio, seria um caso fácil. Você tem as regras bem definidas de quem deve receber a herança, o neto cumpria todos os requisitos, ele deveria receber a herança do avô. Só que havia um detalhe no caso, que é, o neto assassinou esse avô para receber a herança. E não havia ação explícita no direito americano para tirar o direito de herança do herdeiro que assassinasse aquele de quem ele gostaria de receber os bens. Então, os juízes, entendendo que a sua tarefa não era simplesmente aplicar as regras, mas era também chegar à decisão correta, entendiam que a decisão correta não poderia ser beneficiar um assassino. Tinha que ser uma decisão que retirasse esse direito à herança, embora as regras fossem explícitas a esse respeito. E aí os juízes apelaram para um princípio moral, que era o princípio de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Bom, existe uma controvérsia se esse princípio já estaria consolidado na jurisprudência americana, portanto já estaria incorporado nas fontes do direito. Mas vamos dizer que não. Vamos imaginar a hipótese de que esse princípio era uma ideia puramente moral, comum a todas as sociedades, inclusive a sociedade americana, de que ninguém pode ser beneficiado por um ato violento praticado contra terceiros. Então, os juízes afastaram as regras claras que davam a herança a esse neto e retiraram a herança a partir de um princípio moral de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Dizia o Dworkin, um positivista não é capaz de explicar esse tipo de decisão judicial, a não ser como um erro judicial. Mas não foi um erro, foi a decisão correta, que mostra que os juízes muitas vezes têm que incorporar, além de regras, padrões que não dão uma solução tão clara para o caso concreto. Quer dizer, ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. É um padrão muito abrangente, que serve para muitos casos, mas o peso específico que ele vai ter em determinado caso só é resolvido na situação concreta. E, nesse caso, o peso desse princípio, que era puramente moral, por hipótese, o peso desse princípio foi tão grande que ele conseguiu afastar regras claras e regras válidas sobre o direito das sucessões.
sobre herança. Então, o Dworkin passa a formular a diferença, diz que tem uma diferença estrutural na maneira de aplicar as regras em contraposição aos princípios e políticas. Lembrando que as políticas só podem ser argumentos da parte do legislador ou do administrador. Um juiz só pode justificar suas decisões com base em regras ou em princípios. Bom, mas as regras são aqueles padrões que estão no direito que ou são válidos ou são inválidos. Uma regra eu conseguiria reconhecer a partir da sua fonte, se ela foi objeto da decisão de uma autoridade competente, reconhecida pelo sistema, ela é uma regra válida. Se um caso cai no âmbito de aplicação da regra, se uma pessoa cortou uma árvore, não cai no âmbito de aplicação da regra matar alguém, porque a árvore não é considerado alguém, não é considerado um sujeito de direitos para o direito brasileiro. Então, tudo bem, eu sei que a regra não se aplica no caso de alguém cortar uma árvore, a regra que proíbe o homicídio, né? Mas ela se aplica a qualquer situação em que alguém retirar a vida de outra pessoa. Portanto, a regra, eu sei se ela é válida ou inválida, se ela é aplicável ou não é aplicável, se um caso recai numa regra ou recai numa exceção. Vamos supor, uma exceção reconhecida no nosso sistema penal é a legítima defesa. Então, sempre que uma pessoa matar outra pessoa, ela deve sofrer uma pena de prisão prevista lá pelo Código Penal. Mas tem uma exceção, também prevista no Código Penal, que é a legítima defesa. Então, uma regra eu sempre sei se ela é válida ou inválida, se ela se aplica ou não se aplica. Se um caso, portanto, cai no âmbito, na hipótese de incidência da regra, no âmbito de aplicação da regra, ou cai na exceção à regra. Os princípios não. Os princípios teriam uma estrutura diferente. Eles teriam uma dimensão de peso. Por exemplo, a ideia, o princípio de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, pode não ser determinante para um determinado caso em que alguém fez, por meio de um artifício, conseguiu um determinado resultado, mas esse artifício não gerou prejuízo a terceiros. Vamos supor, gerou um benefício para a pessoa, mas não gerou prejuízo a terceiros. Agora, no caso em que alguém se beneficia da sua própria torpeza, gerando graves prejuízos a terceiros, por exemplo, matando terceiros, evidentemente esse peso, esse princípio vai ter um peso muito maior, como esse ilustrado pelo caso Higgs versus Palmer, em que o princípio conseguiu afastar regras claras. Portanto, Dworkin chega à seguinte definição: as regras se aplicam à maneira do tudo ou nada, ou a regra se aplica ou não se aplica, ou ela é válida ou ela é inválida, ou um caso recai no âmbito da regra ou da exceção, e os princípios teriam uma dimensão de peso variável, e que exige, portanto, que o juiz reconstrua essa visão moral para orientar quais são as razões subjacentes, o que justifica um peso maior de um determinado princípio em um caso e um peso menor desse princípio em outro. Então, os princípios sujeitos validar eles os princípios não estão sujeitos a um teste claro de validade ou invalidade, a um teste de pedigree, diz o Dworkin, como estão sujeitos às regras. Os princípios vão ser mais ou menos determinantes conforme o seu valor moral e o valor para a decisão de um determinado caso concreto. E isso é diferente da maneira como a gente entende usualmente a decisão jurídica, pelo menos segundo a nossa formação positivista, ou, diz Dworkin, segundo a descrição que o Hart faz da interpretação do direito. Bom, e aí 2 pontos importantes para fechar essa primeira rodada do debate entre Hart e Dworkin, com as críticas do Dworkin e as respostas do Hart. Antes de chegar à resposta do Hart, queria fazer uma referência ainda aqui breve a um tema que vocês vão ver
em direito constitucional, sobretudo, que é a teoria dos princípios do Alexis. O Alexis pensou uma teoria dos princípios a partir do Dworkin, mas com algumas diferenças importantes. Então, para o Dworkin, o conceito básico é: existe uma diferença estrutural, qualitativa entre regras e princípios. As regras se aplicam no esquema do tudo ou nada, ou a regra se aplica e se aplica a sanção prevista na regra, a consequência prevista na regra, ou a regra não se aplica. Um princípio pode ser mais ou menos determinante para a solução de um caso, inclusive prevalecendo sobre outro princípio em conflito, como eu dei o exemplo aqui, liberdade de expressão versus intimidade, ou um princípio pode ser tão determinante que ele pode derrotar uma regra, como eu acabei de dar o exemplo também. Isso é a visão do Dworkin. Já a visão do Alexis é a seguinte: o conceito dele é: regras são normas que determinam obrigações definitivas e princípios são mandamentos de otimização, que dizem respeito a direitos ou deveres de prima facie, quer dizer, a priori. Os princípios, a priori, reconhecem determinados direitos ou deveres, mas prevêem que esses direitos ou deveres têm que ser definidos apenas depois da colisão com outros princípios, a partir de um teste de proporcionalidade no caso concreto. Então, isso significa o quê? Significa que, para o Alexis, os princípios têm um âmbito de proteção, a princípio muito amplo. A princípio, o direito brasileiro cobre qualquer forma de expressão. A partir da ideia de liberdade de expressão, as pessoas poderiam sair, a princípio, defendendo no Brasil qualquer tipo de ideia, por mais absurda que fosse, racista, nazista, o que quer que seja. Porém, o princípio da liberdade de expressão, que tem esse âmbito de proteção prima facie amplo, como qualquer outro princípio, vai em colisão, em alguns casos, com outros princípios. Por exemplo, vamos supor, o princípio da dignidade da pessoa humana. E o âmbito de proteção definitivo de um princípio só vai ser determinado a partir da colisão entre, nesse exemplo, liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana. E aí eu vou ter que fazer um teste de proporcionalidade, observando a maior medida possível em que eu posso preservar tanto a liberdade de expressão quanto a dignidade da pessoa humana, e quais são os meios pelos quais se pode preservar ambos os princípios. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma medida possível para preservar a liberdade de expressão, mas também preservar a dignidade da pessoa humana, é a censura prévia a obras literárias, por exemplo, que expressem ideias racistas. Essa seria uma medida adequada para promover a dignidade da pessoa humana. Realmente, se você proibir obras racistas, você diminui a circulação desse tipo de discurso racista ou de ódio. Mas aí vem a segunda parte do teste de proporcionalidade. É uma medida necessária para promover a dignidade da pessoa humana em conflito com a liberdade de expressão? É uma medida necessária? A única medida possível que eu tenho é a censura prévia? Ou eu poderia ter uma medida alternativa, mas menos restritiva da liberdade de expressão, que é a indenização posterior à publicação da obra, ou até a censura posterior, a retirada de circulação de obras que fossem consideradas ofensivas à dignidade da pessoa humana. Então, já teria alguma medida alternativa, que não é a censura prévia, é a indenização posterior, ou até a censura posterior. Mas não é todo autor que teria que submeter sua obra a uma comissão para ver se ela ofende ou não a dignidade humana. Com isso, eu conseguiria preservar melhor a liberdade de expressão, mas também preservar, em uma medida relevante, a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho que avaliar se uma determinada medida é adequada, se ela é um meio apto a realizar aquele fim. Tanto a censura prévia quanto a indenização posterior são medidas adequadas.
eu posso dizer que a censura prévia é muito restritiva para a liberdade de expressão, então ela não é a medida necessária, porque tem uma alternativa menos restritiva ao outro direito que está em colisão, ao outro princípio que está em colisão, que é a liberdade de expressão. E, finalmente, eu posso analisar a proporcionalidade no sentido mais estrito, que é ver, mas mesmo a indenização posterior, será que ela restringe demais a liberdade de expressão para promover a dignidade da pessoa humana ou não? O teste sugerido, então, pelo Alex tem 3 fases, o teste da proporcionalidade. A fase da adequação, a fase da necessidade e a fase da proporcionalidade no sentido estrito. Mas para o Alex, o Alex fala de maneira indistinta de princípios e políticas públicas. Porque para ele, tanto faz serem direitos individuais quanto serem objetivos da comunidade, tanto em princípios quanto em políticas, eu tenho a mesma forma de raciocínio, todos eles são mandamentos de otimização. Então, por exemplo, eu posso ter um objetivo geral da comunidade, que é a prevenção da Covid-19. A preservação da saúde pública. E posso ter também um princípio individual da integridade, da liberdade de escolha se eu quero ou não ser vacinado. E aí eu tenho um conflito entre a liberdade de escolha pessoal e um objetivo de saúde pública. E o Alex diz, não tenho nenhuma hierarquia prévia para dizer que o direito individual sempre vence a política pública ou que está sempre subordinado à política pública. Eu vou ter que analisar, mais uma vez, as medidas possíveis e a adequação à necessidade e a proporcionalidade entre as medidas. Quer dizer, na realização de um princípio em detrimento do outro. Então, vamos supor, a vacinação voluntária é uma medida adequada para promover o combate ao coronavírus. Pode ser também vista como uma medida necessária. Mas, se a gente avaliar o grau de realização da saúde pública contraposto ao grau de preservação da escolha individual, eu posso dizer que a vacinação voluntária preserva muito a capacidade de escolha individual em detrimento do objetivo de saúde pública, que é ter o maior número de vacinados. Então, eu poderia dizer que a vacinação voluntária, embora seja uma medida adequada e necessária, não é uma medida proporcional. É uma medida que preserva excessivamente a liberdade de escolha individual em detrimento da saúde pública. Por outro lado, eu poderia analisar uma medida alternativa, que é a vacinação obrigatória. Para dizer, a vacinação obrigatória é uma medida, é um meio eficaz para promover a saúde pública. Não sei se é um meio necessário. Eu teria que defender com a vacinação obrigatória, por exemplo, eu conseguiria ter uma porcentagem suficiente da população efetivamente vacinada, e aí eu poderia dizer, é uma medida adequada e necessária, e ainda teria que fazer o teste, mas ela é proporcional no sentido estrito, quer dizer, ainda que seja uma medida adequada e necessária, é justificado eu restringir a liberdade individual a ponto de exigir a vacinação, no caso da defesa da vacinação compulsória? Enfim, então o Alex vai dizer que tanto princípios quanto políticas públicas obedecem essa mesma lógica de mandamentos de otimização, você sempre tem que observar as consequências. Isso é uma diferença com relação ao Dworkin, que vai dizer que os princípios geram direitos independentes das consequências, e as políticas públicas são só argumentos admitidos na arena política para o legislador ou para o administrador público. O Alex vai dizer que os princípios têm um âmbito de proteção amplo, prima facie, mas que o seu âmbito de proteção definitivo só vai ser definido depois de uma colisão com outros princípios, enquanto o Dworkin vai dizer que é possível já, em tese, definir o âmbito de proteção de cada
princípio, quer dizer, até onde vai a liberdade individual, até onde vai a intimidade, até onde vai a dignidade humana, até onde vai o direito de escolha individual. Então, enquanto o Alex trata princípios e políticas na mesma categoria, o Dworkin faz aquela distinção, enquanto o Dworkin tem uma teoria de que é possível se definir de antemão âmbitos de proteção restritos para cada princípio, o Alex diz que os âmbitos de proteção são sempre amplos e só são restringidos no caso concreto. Só no caso concreto você vai saber quem tinha o direito, quem deveria ter o direito, quem deveria ter o dever. E finalmente, então, o Dworkin vai pensar esse teste de proporcionalidade que considera a medida de realização de um direito, de um princípio, à luz das possibilidades jurídicas e fáticas, quer dizer, à luz dos recursos existentes, dos meios, inclusive, e dos recursos financeiros existentes para promover aquele princípio ou aquela política, e à luz também dos outros princípios ou políticas que podem entrar em colisão com esse princípio, com essa política, num caso concreto. Bom, alguma dúvida até esse ponto? Diga. Não, a ideia de casos difíceis, tanto para Alex quanto para Dworkin, e até a gente podia dizer para o Hart, sempre envolve a ideia de que são casos para os quais você não tem uma solução clara prevista por uma regra. Por exemplo, o Alex vai dizer, regras são aquelas normas que já implicam obrigações definitivas. Então, você nunca tem que ponderar uma regra com outra regra para saber qual era o direito, qual era o dever no caso concreto. Se você tem uma regra, você tem uma solução bem programada já para como resolver o caso concreto. Para o Dworkin, também, porque a regra é sempre um padrão que se aplica à maneira do tudo ou nada. Ou a regra é válida e se refere a termos para os quais o caso concreto pode ser visto como um exemplo dos termos universais da regra, ou a regra não se aplica ao caso concreto e tudo bem, quer dizer, aí você vai ter que encontrar um princípio e aí sim ele vai se tornar um caso difícil. Então, quando você tem uma regra clara aplicável ao caso, é um caso fácil. E para o Hart, a gente poderia dizer, casos fáceis são aqueles que estão no núcleo de certeza da regra, e casos difíceis são aqueles que estão na zona de penumbra das regras. Mas aí, então, e para responder a sua pergunta, chego ao último ponto dessa primeira metade do debate entre Hart e Dworkin, que foi o seguinte, a resposta que o Hart deu no pós-escrito do conceito de direito, que eu já disse, foi publicado póstumamente, vocês vão ler, e o Hart dizia o seguinte, quando eu descrevi o direito como sistema de regras, eu simplesmente estava querendo dizer que o direito é um conjunto de normas, de padrões normativos, usei o conceito de regras como aqueles padrões compartilhados de crítica, avaliação, justificação das ações ou decisões. Quer dizer, a regra não é só uma regularidade, eu sei que o clima fica mais quente no Brasil por volta de dezembro. A regra não é só uma regularidade física, a regra é um padrão também que serve para avaliação e para orientação dos agentes, as regras jurídicas dos agentes do sistema jurídico, dos cidadãos e das autoridades. Mas eu usei o conceito de regra de maneira muito abrangente, diz o Hart. Então eu poderia dizer que os princípios são como se fossem regras, só que regras mais indeterminadas, com maior referência a fins ou valores, e, portanto, regras que dão uma certa permeabilidade do direito à discricionariedade judicial. E aí o Hart vai voltar a defender esse ponto. Você pode ter princípios explícitos ou implícitos no direito, mas
por os princípios incorporarem conceitos muito valorativos, finalísticos e muito abrangentes, como função social, dignidade da pessoa humana, boa-fé, ordem pública, para definir o conteúdo desses princípios, o juiz vai encontrar pouca coisa dentro do próprio sistema jurídico. Ele vai encontrar em avaliações morais, políticas, econômicas, e, portanto, ele está no âmbito da discricionariedade. Portanto, o Hart admite que o direito, além de regras, seja composto por princípios, porque os princípios nada mais seriam do que regras mais indeterminadas. Matar alguém, pena de prisão de tantos a tantos anos, é uma regra muito clara, muito determinada. Dignidade da pessoa humana é uma regra muito indeterminada, que eu posso chamar de princípio. Enfim, essa é a resposta que o Hart dá ao Dworkin, mas defendendo que, primeiro, um determinado sistema jurídico, então, além de regras válidas, reconhecidas por terem como fonte uma autoridade competente segundo regras do próprio sistema jurídico. A gente pode pensar num sistema de direito positivo que, além desse pedigree formal, reconheça que fazem parte do direito princípios morais compatíveis com as regras que fazem parte do sistema. Por exemplo, eu posso entender que o direito brasileiro fala de liberdade de consciência, liberdade de expressão, propriedade privada, função social da propriedade, mesmo que a ideia de dignidade da pessoa humana não estivesse escrita na Constituição, ela poderia ser reconhecida como um princípio do direito brasileiro por se harmonizar com as outras normas, sejam regras, sejam princípios, que já estão incorporadas no sistema. Então, o Hart vai defender esse ponto. Quer dizer, é isso que vai levar à visão de um positivismo inclusivo. O Hart diz, a regra de reconhecimento pode fazer referência não apenas a fontes formais do direito, como a gente discutiu na aula passada. A gente poderia dizer, a regra de reconhecimento no Brasil os juízes entendem que as regras são válidas se elas cumprirem os critérios de positivação previstos na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, além disso, diz o Hart, é possível pensar que um determinado sistema, as autoridades entendam que, além desses padrões formais de direito, qualquer padrão moral que se harmonize às normas do sistema passam a ser entendidas também como normas jurídicas. Então, o Hart vai afirmar esse positivismo inclusivista no livro, no pós-fácil do conceito de direito. Vai afirmar que existe uma diferença não estrutural, não qualitativa, mas uma diferença só de grau entre regras e princípios. Princípios são só regras mais indeterminadas, mais vagas, mais ambíguas, com maior referência a finalidades e valores, e, portanto, menos definitivas para resolver um caso concreto, não dão uma solução clara para o caso. E, em terceiro lugar, o Hart vai afirmar o ponto de vista da teoria do direito, a ideia de que é possível, sim, descrever um sistema jurídico sem adotar o ponto de vista interno, o ponto de vista da autoridade moralmente comprometida com o direito positivo vigente. Bom, portanto, isso fecha essa primeira parte da controvérsia sobre regras e princípios. Para o Dworkin, regras e princípios têm uma diferença estrutural. Essa diferença coloca em questão a ideia de que os juízes só aplicam padrões válidos, porque os princípios não estão sujeitos a um teste de validade, porque muitas vezes eles não vêm de fontes formais do direito, eles não foram incorporados por decisão de nenhuma autoridade. E, portanto, o direito, a prática judicial não se explica como uma prática discricionária de interpretação. Os juízes sempre estão buscando a decisão correta. E, finalmente, a teoria do direito só consegue entender o funcionamento do direito de um ponto de vista interno, de um ponto de vista que considere o sentido moral e se considere comprometido com a interpretação do conteúdo das regras vigentes.
o Dworkin vai reforçar esses argumentos, como eu dizia, a partir do livro O Império do Direito, de 86, em que ele vai dizer, não é possível descrever o direito de um ponto de vista externo, moderado, que era aquele ponto de vista que o Hart supunha. O Dworkin vai dizer, isso é uma concepção arquimediana. Lembra a ideia do Arquimedes, de que eu teria um ponto de apoio em que eu conseguiria mover a Terra a partir de um único ponto de apoio. O Dworkin vai dizer, a teoria do direito não consegue se apoiar de um ponto de vista, ao mesmo tempo, externo, não comprometido com o direito, mas entendendo o sentido daquelas regras jurídicas que orientam as autoridades e os cidadãos. Não, só é possível descrever o direito, compreender o direito de um ponto de vista interno. Pelo menos para a teoria do direito. Claro, você pode fazer sociologia jurídica de um ponto de vista externo, mas para fazer afirmações sobre a interpretação do direito, você precisa fazer juízos de dentro do sistema jurídico, adotando dogmaticamente, vamos dizer, as normas vigentes e avaliando o conteúdo dessas normas e fazendo juízos morais, inclusive, sobre essas normas. Portanto, diz o Dworkin, não é possível resumir o direito à ideia de fontes sociais, não dá para eu dizer que existe um fato social que é a regra de reconhecimento, que é uma prática dos juízes ou das autoridades em geral que aplicam direito, e que essa prática aponta somente para fontes formais do direito. Não, o direito sempre pode incorporar padrões que não são puramente convencionais, que não estão sujeitos a essa pesquisa sobre o que as autoridades entendem como critérios de validação, de incorporação das normas no sistema jurídico. E, finalmente, o ponto mais importante, mais interessante, é o Dworkin dizer que o direito pode ser compreendido não segundo um conceito descritivo, mas, sobretudo, segundo um conceito interpretativo, que considera que o direito não é uma ordem, não é um sistema, uma ordem, um ordenamento jurídico em que você tem vários dispositivos, alguns são regras, outros são princípios. Não. Esse ponto é importante. O Dworkin vai dizer, o direito não é um conjunto de padrões, sejam eles regras, sejam eles princípios. O direito é uma prática interpretativa. Então, eu não consigo listar, nem que eu queira, não faz sentido para a teoria do direito listar que no direito brasileiro hoje existem 11 mil dispositivos normativos, 11 mil normas, sejam elas regras, sejam princípios. Isso não faz sentido, diz Dworkin. O direito é uma prática interpretativa em que os juízes vão partir dos padrões positivados, mas vão sempre ter que considerar esses padrões positivados à luz de justificativas subjacentes. E entre os padrões positivados e as justificativas subjacentes, eu posso até encontrar justificativas que me levem a rejeitar determinadas normas que eram tidas como válidas. Ou considerar que determinados princípios não têm um peso relevante num determinado caso em conflito com outros princípios. Bom, isso fica mais claro dando o exemplo de um caso concreto que o Dworkin analisa, que é o caso TVA. É o caso da Tennessee Valley Authority, que foi uma empresa criada na época do New Deal, nos Estados Unidos, nos anos 30, para promover o Tennessee, que era uma região subdesenvolvida, e essa empresa de infraestrutura construía usinas hidrelétricas, inclusive. E ela começou a fazer uma obra num rio, estava sob proteção ambiental, e essa obra colocou em risco a sobrevivência de uma pequena espécie de peixe protegida pela legislação ambiental americana, que era um peixe chamado snail darter. Bom, que é um peixe que era cego, era feio, não tinha nenhuma função ornamental, não era usado para alimentação, não tinha função nenhuma, mas era protegido segundo a legislação ambiental americana. Então, os juízes todos concordavam sobre as questões de fato, de que existiam regras válidas que protegiam essa espécie de peixe, de que essa espécie de peixe não tinha nenhum benefício maior para a comunidade,
em termos de alimentação ou de qualquer outra função. Eles concordavam, e concordavam, enfim, que a usina hidrelétrica, essa obra, essa represa, colocava em risco de extinção essa espécie de peixe. Então, os juízes concordavam sobre todas as questões sobre qual é o direito aplicável e sobre os fatos concretos, sobre a proteção do peixe e sobre o risco a essa espécie de peixe colocado por essa obra. Só que os juízes divergiam, a partir desse acordo inicial, divergiam qual deve ser a solução para o caso. Ou, o que o direito requer, qual é a solução correta? É mandar interromper a construção da barragem, gerando grandes prejuízos à comunidade, gerando um enorme prejuízo econômico, também gerando a falta de energia hidrelétrica para aquela comunidade, mas protegendo o peixe e fazendo valer, portanto, a legislação ambiental, ou os juízes poderiam chegar a alguma outra medida compensatória do tipo, segue a construção da barragem, mas a empresa deve promover a criação artificial desses peixes num viveiro para não colocar, para afastar o risco de extinção dessa espécie. Então, os juízes passaram a discordar sobre o que fazer. Alguns juízes mais positivistas, vamos dizer, afirmavam: não, a legislação é clara, a espécie é protegida, vamos mandar parar a construção da obra desde já, para cumprir a legislação ambiental. Outros juízes consideravam mais as consequências, o bem-estar da comunidade, e, portanto, diziam que a decisão correta implicaria outra medida que não mandar interromper a obra desde já. O ponto importante o Dworkin está dizendo, os juízes não têm discricionariedade para tomar qualquer decisão. É evidente que existe empiricamente um desacordo teórico. Existem desacordos teóricos, os juízes divergem sobre qual é a solução correta. Mas ainda assim a gente tem que entender que existe uma resposta objetiva no direito, ainda que essa resposta seja buscada em princípios, porque os princípios não admitem qualquer interpretação. Eles têm também um sentido moral objetivo, porque eles têm um amparo numa certa visão filosófica, numa certa justificativa moral abrangente, que o juiz pode ser obrigado a construir para justificar a sua decisão num caso difícil. Quanto mais difícil o caso, na verdade, a ideia é um pouco essa, quanto mais difícil o caso, mais o juiz vai ter que fundamentar a sua decisão, mostrando que essa é a solução correta. Se o juiz tem uma regra aplicável, ele já tem o fundamento, a justificativa da sua decisão à mão. Se o juiz não tem uma regra aplicável, ou tem vários princípios em colisão, ou não encontra nenhum princípio já consolidado na história jurisprudencial, ele vai ter que abstrair, construir justificações cada vez mais abstratas para dizer que a sua decisão é a decisão correta. E esse que é um ponto importante do Dworkin. Ele diz, só faz sentido compreender a atividade judicial se a gente entender que o juiz está buscando a decisão correta. E aí Dworkin descreve de duas maneiras, portanto, o processo de interpretação que os juízes fazem. Uma primeira maneira é tentando diferenciar três etapas, que dizer, na prática elas estão juntas, mas a gente poderia para compreender. Uma etapa pré-interpretativa seria aquela positivista. Eu vou procurar quais são as normas aplicáveis. Mas o Dworkin chama isso, até de maneira provocativa, de etapa pré-interpretativa. Nem é a interpretação, você só achou quais são os possíveis fundamentos da decisão. Mas depois de achar quais são as regras eventualmente aplicáveis, mesmo que existam regras aplicáveis, eu tenho que identificar quais são os valores que se adequam a essas regras e que justificam a melhor interpretação possível dessas regras ou princípios. Então, por exemplo, vocês vão ver no direito penal a discussão sobre as funções da pena. Basicamente, se a sanção penal, se a pena tem uma função
retributiva, de retribuir o mal a quem fez um mal para a comunidade, ou se tem uma função ressocializadora. Bom, dependendo da justificativa que eu encontrar para essa norma penal, eu posso até fazer uma dosimetria diferente da pena. Se eu considero que é um crime gravíssimo que foi cometido, eu posso querer, numa visão retributivista, se eu considerar que a finalidade da norma, o valor subjacente à norma é promover a retribuição de um mal com um mal proporcional, conforme a ideia da lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, se alguém cometeu um crime muito grave, se alguém privou a vida de outra pessoa, talvez a pena mais justa seja privar a vida dessa pessoa, seja a pena de morte. Vamos supor que um sistema jurídico admitisse tanto a prisão quanto a pena de morte para o homicídio. Uma visão retributivista da pena implicaria que o juiz devesse aplicar o homicídio, devesse aplicar a pena de morte para o homicida. Bom, mas uma visão ressocializadora da pena daria uma justificativa diferente. A pessoa vai ser presa não para sofrer o mal que ela infligiu a outra pessoa, mas para voltar a participar da comunidade de maneira pacífica. E aí eu poderia dizer, não, eu nem vou impor uma pena de prisão de tantos anos, porque senão a pessoa vai passar a se integrar ao crime organizado, não vai ser ressocializada. Então, conforme a finalidade que eu atribuo a uma determinada regra, uma determinada norma, eu posso chegar a uma solução diferente, a uma interpretação diferente. E o ponto eu tenho não apenas que achar quais são as diferentes justificativas de uma norma, como achar aquela que é a melhor justificativa da norma. E como é que eu vou achar qual é a melhor justificativa subjacente à norma? Eu tenho que ter uma visão mais ou menos sistemática sobre os valores daquela ordem jurídica, para dizer, bom, no caso do direito brasileiro, evidentemente, é um direito que reconhece a liberdade individual, reconhece também a dignidade. Então, a visão ressocializadora da pena é aquela que mais se harmoniza, é a melhor interpretação para as normas penais no Brasil. Mas o fato então, eu tenho uma etapa em que eu acho as regras aplicáveis, a etapa seguinte eu acho as justificativas subjacentes às regras, os valores subjacentes, as finalidades subjacentes, e procuro entender qual é a melhor justificativa para aquela regra, e a última etapa, que o Dworkin chama de etapa reformadora, eu posso até acabar rejeitando a regra à luz da justificativa da própria regra. No seguinte sentido, eu posso dizer que a regra se justifica com base em um determinado valor, mas que o legislador não tomou uma boa decisão ao criar essa regra, que existiria uma solução melhor para preservar esse valor, que é o valor que justifica a própria regra. Vamos supor que se existisse no nosso sistema, por hipótese, tanto pena de prisão quanto pena de morte para o homicídio, eu poderia entender que a pena de morte é inconstitucional, porque embora as duas justificativas possam ser vistas como subjacentes à sanção penal, apenas uma delas se harmoniza, a pena de prisão, se harmoniza com a concepção geral do direito brasileiro, que caminha no sentido da finalidade da ressocialização. Bom, estou dando um argumento, claro, que é um raciocínio hipotético para dizer, o Dworkin tenta constranger esse juízo de finalidades que o juiz faz ao resolver um caso concreto. Diferente dos realistas. Os realistas que a gente viu, os antiformalistas que a gente viu lá no começo do curso, diziam, sempre ou quase sempre, para resolver um caso concreto, o juiz faz um argumento de finalidade, de valor, e, portanto, toda decisão judicial tem uma margem de discricionariedade. O Dworkin está dizendo não, porque mesmo que existam diferentes princípios subjacentes a uma regra, eu tenho que achar qual é o princípio que melhor justifica aquela regra e, eventualmente, esse princípio pode ser tão forte que ele pode derrotar a regra. Uma outra forma de descrever esse raciocínio é a seguinte. O Dworkin diz, existem 4 conceitos de direito, 4 formas de entender o conceito de direito.
Uma forma é dizer, eu quero separar o que é direito, o que é religião, o que é moral, o que é política. Isso é o que o Dworkin chama de um conceito criterial de direito. Eu tenho que ter critérios para reconhecer o que é ou não parte do direito. O que é norma jurídica e o que é norma moral. Segundo Dworkin, isso não tem nenhuma importância nem para a teoria do direito, nem para o aplicador do direito. Isso pode ter uma importância sociológica, para você dizer que na sociedade moderna as normas jurídicas nem sempre coincidem com os valores morais de uma comunidade, porque as normas jurídicas são aquelas postas pelas autoridades. Mas isso pode ter uma importância para uma explicação histórica, sociológica, mas não para a teoria do direito, diz o Dworkin. E essa é a visão positivista que ele quer rejeitar. E o Dworkin também quer rejeitar a visão do direito, que ele chama taxonômica, como se o direito fosse um conjunto de regras e princípios, um ordenamento jurídico, como a gente aprendeu aqui com o Bob ou com o Kelsen, o direito como um sistema jurídico completo e consistente. Para o Dworkin também não é a visão que interessa. Haveria ainda um terceiro conceito de direito, que é uma visão aspiracional do direito. Quando a gente fala do Estado de Direito, a gente está pressupondo certos valores importantes para o Estado de Direito, como aqueles que o Fuller descrevia na aula passada, o valor da constância das normas jurídicas, da publicidade das normas jurídicas, da irretroatividade das normas jurídicas, elas só se aplicam a eventos futuros. E, finalmente, o conceito que interessa para o Dworkin é dizer que um conceito interpretativo, o direito jurídico não é um sistema separado da moral, uma simples aspiração, o direito é uma prática social argumentativa dotada de intencionalidade moral. E aí o Dworkin vai dizer, portanto, que a gente poderia entender que existem 4 estágios do raciocínio jurídico. O primeiro é, qual conceito de direito eu vou adotar? Para entender a prática de interpretação do direito por um juiz, eu tenho que adotar o conceito interpretativo. Primeiro estágio. Adotando o conceito interpretativo, caberia à teoria do direito fazer uma descrição geral de quais são os valores, os compromissos morais daquela comunidade política que tem aquele direito, que tem aquela ordem jurídica. Então, a teoria do direito deixa de ser uma teoria puramente formal, descrever relações formais de validade entre as regras. Passa a ser uma teoria filosófica sobre a justiça, sobre os compromissos morais daquela ordem jurídica. A doutrina jurídica passaria a analisar, a partir desses compromissos morais da ordem jurídica, o que é mesmo considerado como norma para o sistema jurídico, seja regra, seja princípio, seja uma norma posta por uma autoridade, seja um princípio que se harmoniza com essa ordem de valores, e a decisão judicial seria simplesmente a definição do caso concreto, a partir do que foi trazido pela teoria do direito, pela dogmática jurídica, e a partir também de uma visão do juiz sobre qual é a sua responsabilidade e, portanto, o que o direito requer dele, juiz, qual é a decisão que o direito demanda dele, a partir de uma visão do qual é o papel do juiz, em contraposição ao papel do legislador, por exemplo, ao papel do administrador público, ou das partes privadas de um contrato. Enfim, o ponto importante é, o Dworkin está dizendo que não dá para descrever a interpretação jurídica, ou pelo menos não é o objeto da teoria dele, descrever a interpretação jurídica como se fosse simplesmente uma escolha entre qualquer possibilidade de interpretação entre normas pré-definidas como normas válidas. Não, porque até para você definir que normas são normas jurídicas, você pode acabar rejeitando normas que são, a princípio, válidas, que são decisões de autoridades legislativas ou jurisprudenciais do direito, e, além disso, você tem que fazer sempre uma avaliação moral do conteúdo dessas normas, se o conteúdo dessa norma se harmoniza com a integridade de valor de toda a ordem jurídica, e se a decisão do juiz é realmente compatível com o papel que é dado por essa ordem jurídica para essa função, que é a função do juiz.
Para fechar em 3 minutos. Toda essa crítica do Dworkin gerou um conflito, que a gente acabou de mapear na aula, entre Hart e Dworkin, entre a visão positivista e a visão interpretativista do direito. E gerou a resposta do Hart, que, como eu dizia, pode ser associada, isso ainda é, mas pode ser associada a ativismo inclusivo ou inclusivista, porque o Hart reconhece que é possível descrever, conceber um sistema jurídico positivo, como união de regras primárias e secundárias, em que a regra de reconhecimento incorpore como critérios de identificação do direito válido, além da referência a autoridades, a fontes formais do direito, incorpore também todos os padrões morais compatíveis com o conteúdo dessas regras válidas, dessas regras que derivam das fontes formais do direito. Então, essa é a posição do Hart, é a posição de outros autores como o Coleman e o Wallashaw. Positivismo inclusivo. E, em resposta, existem aqueles autores que vão afirmar o positivismo mais radical, o positivismo exclusivo, como é o caso e do Ross, que são autores que vão dizer: uma regra jurídica é sempre uma razão exclusionária, é sempre uma razão que exclui outras considerações morais. Se você tem uma regra aplicável ao caso, você não vai fazer nenhuma avaliação moral sobre o caso. Até a lógica de você ter uma regra para o caso é excluir qualquer outra consideração moral, política, econômica. Então, a única maneira de uma consideração moral, política, econômica passar a fazer parte de um sistema de direito positivo é essa consideração ser incorporada pela decisão de alguma autoridade. Então, eu posso... Vamos supor que o princípio da dignidade da pessoa humana não tivesse escrito na nossa Constituição. Qual que é a única maneira desse princípio passar a fazer parte do nosso direito? Ou por uma emenda constitucional, ou por uma lei, ou por um precedente judicial considerado vinculante, ou pela jurisprudência, por um costume judicial ao longo do tempo, aquilo que era um princípio moral passa a ser incorporado nas fontes formais do direito, se a jurisprudência for considerada como uma fonte vinculante. Mas o juiz não pode, num caso concreto, ter uma regra para decidir e puxar um princípio moral sem qualquer precedente, vamos dizer, na decisão de alguma autoridade anterior, seja legislativa, seja um precedente judicial. Então, a gente acaba tendo essas 3 posições importantes. A gente vai ver outras até o final do curso, mas no debate entre Hart e Dworkin acabam surgindo a posição do Hart: o direito pode incorporar também, é possível conceber um sistema jurídico que, além das fontes formais, incorpore os padrões morais compatíveis com as normas válidas, derivadas das fontes formais. A posição do Dworkin: o direito não é explicável a partir dessa ideia de validade, de eu conseguir definir o que é parte do direito e o que não é, porque o direito é sempre uma prática interpretativa em que os próprios princípios morais podem ser considerados como jurídicos sem terem sido incorporados na legislação ou no precedente judicial, e ainda assim derrotarem regras, e os positivistas exclusivistas que vão dizer: não, o direito é só composto por normas válidas. A única forma que a moral interfere no direito é se ela se transformar numa norma válida por decisão de uma autoridade reconhecida pelo sistema.